Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 6 horas e 59 minutos, falta um minutinho para 7 horas. 16 graus, uma temperatura agradável. Eu tenho que levar pão correndo na minha mãe e voltar, porque a temperatura não vai ficar agradável o dia inteiro. Ela vai subir bastante e aí as coisas dificultam. Bom, vamos começar o dia. Hoje é feriado, isso, é o aniversário da cidade. Aí a padariazinha tá fechada. A sorte é que o mercadinho tá aberto. Aí tá sussa, tranquilo. E hoje não vai ter aquela carraiada, vai estar ótimo de ir por esse caminho. Então vamos lá, gente. Sobre o que nós vamos falar. Ontem eu confesso que fazia muito tempo que eu não terminava uma live animado, sabe? Porque, bom, as coisas não são fáceis, né? Olha o gatinho. E como eu disse, vai haver guerra. Vai, não tem muito o que fazer quanto a isso. É um fato. Mas o que me desanimava não era nem a possibilidade do nosso lado, porque o brasileiro tem que entender que nós temos um lado, que não é o dos nossos opressores, não é o do Ocidente. A Globo, a mídia, né? Veja, Folha, Estadão, RBS, alguns canais, blogueirinhas, o rock, então, Xoxele, tem um punhado de gente que tenta nos convencer que nós somos o Ocidente, que nós estamos do lado do Ocidente, até pessoas que eu gosto particularmente, né? Um certo aí, Eduardo, vem com essa de que a Rússia é do mal e não sei. Gente, primeiro porque a geopolítica não é uma questão de moralidade. Quem tem o discurso de moralidade, que é uma palhaçada, vamos ser honestos, são eles, os liberais. O Estado de Israel gosta de dizer que é o país mais moral do mundo, que é o exército mais moral do mundo. Cara, abre o Telegram e o VKontakte e vê as imagens. E me mostra onde é que está essa moralidade. Por favor, né? São os hipócritas. E aí os liberais gostam do termo austeridade. Eu falei sobre isso. Oh, austeridade. O que é austeridade? É fazer os trabalhadores, os pobres, a classe média, os que produzem, pagar a dívida que os banqueiros e financistas fizeram, certo? Pagar a dívida que eles fizeram. Nós explicamos isso ontem. O que é a tal austeridade? Coloca o governo para resgatar a dívida bilionária de banco. Por causa disso, a dívida aumenta e quem tem que pagar essa dívida são as pessoas, não os bancos. Os bancos fazem a dívida para não quebrar, o governo socorre. E para pagar a dívida é o povo. Isso que é austeridade. Certo? E aí o povo sempre sofre muito. Basta ver o que aconteceu nesse país durante os governos Temer e Bolsonaro e o que está acontecendo na Argentina sob Milei, o que está acontecendo no Equador com o banqueirinho lá. Só dá uma olhada, cara, o que é um governo neoliberal. As pessoas que têm uma certa idade se lembram que foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, o inferno na terra. Foi quando os neoliberais assumiram o controle do governo. Certo? Então aí você tem esse discurso. O discurso moralista é do Ocidente. É aquilo que Jesus mais detestava, mais tinha repugnância. Que é hipocrisia. Jesus dava bem com todo tipo de gente. Prostituta, ladrão, religioso, os piores tipos de pessoa, Jesus conseguia andar com eles, conversar, dar uma palavra. Jesus tinha dessas, cara. Não era um babaca que nem o Sócrates, não. Então veja bem, mas de hipócrita ele não gostava. De hipócrita ele não gostava mesmo. E é o que o Ocidente é. Um poço de hipocrisia, certo? E aí tem outra palavra que eles usam no discurso moral: democracia. Oh, democracia. Temos que proteger a democracia.
Cara, como se a democracia fosse um fim nela mesma. Como assim? Democracia não é um fim nela mesma. Aí você vê esse tanto de liberal safado, né? Tem banqueiro, tem blogueiro famoso. O Maduro, não sei o quê. O que eles querem? Eles querem entregar o país, a Venezuela, para os imperialistas, é isso? Você sabe o que os Estados Unidos fazem? E essa gente finge não saber, finge não ver. Estados Unidos decreta o bloqueio econômico. Os Estados Unidos roubaram com os ingleses o ouro da Venezuela. Impede os países de comprar e de vender para a Venezuela. Quer dizer, isolou a Venezuela, bloqueou a Venezuela. O governo dos Estados Unidos da América, mais a União Europeia, o Japão, o Ocidente, isolaram a Venezuela. E aí quebraram ela, né? Claro. E aí, qual que é a culpa? A culpa é do Maduro. Maduro que é incompetente. E isso eles fazem sempre, com todos os países. O bloqueio econômico, o roubo de reservas, roubaram reserva da Rússia. 300 bilhões de dólares. Sabe o que é 300 bilhões de dólares? Mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais que eles roubaram da Rússia. Roubaram, passaram a mão leve. As sanções do inferno, 10 rodadas de sanções. Não deu certo que a economia da Rússia é poderosíssima e a Rússia saiu mais rica do que já era. Quem quebrou foram eles. Mas a estratégia deles, o Irã, eles conseguiram transformar a vida no Irã um inferno por muito tempo. Na Coreia do Norte, igualmente. E aí você fala, o regime, eles gostam de usar a expressão, né? Quando não faz o que eles querem, deixa de ser governo. Por exemplo, o governo israelense. 200 mil pessoas desvividas, Gaza destruída. E aí não é regime, é governo. Mas se o país não mija no potinho deles, bom, aí não, aí é regime. Se o país não reza a cartilha deles, é regime. E não interessa a maldade, a perversidade, a perversão do governo. Se faz o que eles querem, aí é governo. Sabe? São uns hipócritas, Uns hipócritas da pior espécie, da pior estirpe que possa existir. É isso que eles são. E as pessoas fingem não saber. Aí eles, o Ocidente, os Estados Unidos, quebraram a Venezuela, destruíram a economia venezuelana, mas a culpa é do Maduro. E aí as pessoas, o povo mesmo, não tem muita noção de geopolítica. O país está ruim, é culpa do Maduro. Não é culpa do Maduro, é culpa dos Estados Unidos da América, que apoia o outro candidato, inclusive. É uma ferramenta, quebrar as pernas de um país e de um povo, é uma ferramenta para dominá-lo. E aí esse povo vem falar em democracia, esse povo quer entregar a Venezuela e os venezuelanos na mão dos que fazem mal, dos que fizeram mal, dos que destruíram a Venezuela, em nome da democracia. Por favor, faça-me o favor, tenha santa paciência. Sabe, esse discursinho barato de liberal. O Maduro. Vai se, com todo respeito. Banqueiro safado, blogueiro safado, liberal safado. Essa esquerdinha também. Não sei o que. Por favor. Eu não sei o que acontece com o mundo. Eu não sei o que aconteceu com o mundo. Sabe? Porque eu tô dentro do mundo. Mas as coisas foram acontecendo tão devagar. E quando a gente viu, com todo respeito à merda, esse bando de bostinha assumiu o controle das coisas. Esses merdinhas se dizem esquerda. Agora o cara se diz esquerda e não consegue relacionar democracia com imperialismo? Porra, com todo respeito, que caralho é esse? Sabe? O cara não sabe o básico e fica aí arrotando virtude? Gente, por favor. Como se a geopolítica fosse uma questão de virtude. Já começa errado. Geopolítica não é uma questão de virtude. Não é mesmo uma questão de virtude. Sem ficar claro. Certo? E aí, mas você não estava animado? Claro que eu tô.
Porque isso, ainda que lentamente, está sendo desvelado. Eles acreditaram tanto no potencial deles, né? De mentir, de enganar, que se esqueceram das palavras de Lincoln. Você pode enganar uma pessoa a vida inteira e o mundo inteiro por algum tempo, mas você não pode enganar o mundo inteiro a vida inteira. E é isso, cara. O que o Estado de Israel está fazendo com os palestinos está servindo para descobrir, para descortinar o véu que estava na frente de muitas pessoas. Sabe, as pessoas começam a fazer perguntas, começam a refletir. O ser humano não é um bicho perigoso quando encontra respostas. Não. O ser humano, ele busca respostas até onde elas não existem. Ele não se importa com respostas falsas. Basta ver os evangélicos, né? Eles juram, os neopentecostais, juram que estão praticando cristianismo. E eles estão satisfeitos com isso. Pagam o dízimo, apoiam o horror e está tudo certo. Porque eles acham que estar com Jesus é questão de pagar para Deus. Se você paga a sua parte para Deus, está tudo certo. Como se Deus fosse o quê? Um empregado? Eles falam Deus é fiel, cara. Eu acho complicado isso. A gente tem que ser fiel. Deus não tem que ser fiel, não. Deus é Deus. As pessoas perderam o respeito. É claro que perderam. E esse Deus é fiel, é quase como se Deus fosse um empregadinho, né? Ó, toma aqui. Tô te pagando 10% do meu salário. Merda, Deus. Então você faz o que eu quero. Você me dá prosperidade, você me dá saúde, você me dá vitória sobre os meus inimigos. Olha a conversa. Que inimigo, cara? O inimigo é o sistema. Certo? E aí tá tudo certo. As pessoas, como eu disse, elas não se importam que a resposta seja falsa, que ela seja enganadora. Elas só querem uma resposta. Elas só são realmente perigosas quando eles estão fazendo perguntas. Aí sim. Aí o povo é uma máquina a ser temida quando ele pergunta, certo? Quando ele faz perguntas, o povo é uma máquina a ser temida. E eu acho que nós estamos nessa fase. Não é todo o povo que está se fazendo pergunta, evidentemente. A maioria está lá gadando, né? Gado. A maioria é gado. E você tem gado de todo tipo. Tem o gado dos evangélicos, o gado do agronegócio, o gado dos banqueiros, o gado dos liberais, o gado dos incels. Esse povo é perigoso, ainda quer falar sobre eles. Os incels são um perigo. São muito perigosos. Eles foram responsáveis pela vitória do Milei, inclusive, na Argentina. O que é o incel, basicamente? O incel é o jovem que tem rancor de mulher, virgão, né, que a gente chama, virgão, que não consegue pegar a mulher. Claro que não, ele é um babaca. Mulher tem filtro muito mais do que homem, e o cara é um babacão completo, né? Então ele não consegue pegar a mulher. Não consegue pegar a mulher, certo? O cara é um baita de um babaca. Um baita de um babaca que não consegue pegar a mulher. E ele joga no mundo e nas mulheres a culpa do fracasso dele. Esse tipo de gente misógina, de pouca inteligência, é perigosa. Porque essas pessoas destilam ódio e se retroalimentam na internet. Fazem coisas horríveis a partir desse planejamento da internet. Correto? Gente perigosa. Os evangélicos, cara, cada vez mais evangélicos têm acordado, para ser honesto com vocês. Você tem aí os babacas de sempre, os pastores, o gado de pastores, mas cada vez mais evangélicos têm, como é que eles chamam? Desigrejado. Mantido a fé na essência da religião, mas perdido a fé na liderança religiosa, que está ótimo, está ótimo. Somos um país com ampla liberdade de crença. Você quer cultuar o Satã, parece que já estão fazendo isso no Rio Grande do Sul, cultue. Liberdade de crença é isso. O que você não pode fazer é impedir, né? Por exemplo, o que estão fazendo com as religiões de matriz africana e tudo mais.
Aí eles gostam de se dizer perseguidos, o povo de Deus é perseguido. O povo de Deus com certeza é perseguido. E eles não, eles perseguem. Eles perseguem. Não vê esse tipo de coisa. Mas eles estão acordando aos poucos. Desse grupo de mentecatos, o que mais me assusta, o que mais me aflige, são os incels. Sabe, os red pill. Esses são o grupo mais perigoso. Não subestime os red pill. Não subestime os incels. Eles são perigosos porque eles são burros, são jovens e mascam ódio no café da manhã. Bebem raiva no lugar de água. Respiram ódio. Esse povo é perigoso. Porque quando você é jovem, sobretudo você é burro, se você odeia, você é uma força da natureza. Porque você não tem freios morais. Sabe? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Então você pode fazer basicamente qualquer coisa. Ainda mais se você acha que você está certo. Se você se põe no lugar de vítima. Ai, o sistema, os feministas, as feminazes. Cara, eu falo das feministas liberais. Eu falo das feministas liberais. Mas não é porque elas são feministas, é porque elas são liberais. Como eu falo, de qualquer um que seja liberal. Certo? Agora, esse povo não, eles são perigosos. Ah, Leide, o seu otimismo. Então, meu otimismo. O finado Paulo Henrique Amorim, que Deus o tenha na sua sagrada e santa misericórdia, ele dizia uma coisa fantástica, que o maior remédio contra a bactéria é a luz. E é verdade, cara. E é verdade. Essa gente é insidiosa, perigosa, quando ninguém percebe quem eles são, como eles agem, quais são os objetivos deles. A partir do momento que eles começam a ser desmascarados, vamos pegar o caso dos pastores evangélicos. Até o meio do ano, 1º de julho, 54 já estavam na cadeia por crime sexual. Mais de 300 processados. É um escândalo por dia. O governo Bolsonaro, a quantidade de pastor pego roubando ouro, roubando Bíblia, roubando o Ministério da Educação, roubando o Ministério da Saúde, os pastores da Tramares envolvidos em mamata até não poder mais, roubando indígenas, roubando gente que passa fome. Então, o que teve de pastor trambiqueiro no governo Bolsonaro foi uma coisa absurda, absurda, certo? E a trambicagem continuou. Só que aí, né, a Polícia Federal mudou de mãos e eles começaram a ser denunciados em larga escala. Parece que não tem um dia que não passa sem escândalo envolvendo pastor protestante, pastor evangélico, pastor neopentecostal. É todo dia você tem pelo menos um envolvido numa coisa asquerosa. Então o que acontece? É aquilo que o Paulo Henrique Amorim falou. Eles vão sendo desmascarados, o poder deles é da escuridão, é nas trevas, é igual rato. Age na sombra. Certo? Essa que é a questão, eles agem na sombra. Perfeito? Então, havendo luz, por isso que os incels, lembra que eu falei que são perigosos? Porque eles agem nas sombras da internet. Os fóruns deles são fechados, só eles entram, só eles falam. E eles retroalimentam as paranoias. Eles retroalimentam o ódio. Eles retroalimentam a sociopatia deles. É isso que acaba acontecendo. Por isso eles são perigosos. Enquanto eles não forem desmascarados e trazidos à luz, por exemplo, a enfrentar a justiça, eles vão continuar sendo perigosos. E aí, quando eu falo do meu otimismo, não quer dizer que as coisas se transformaram de água para o vinho, não. Como se o mundo hoje fosse umas bodas de Caná e o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, aparecesse, bom, vamos mudar tudo, vamos fazer uma festa. Não. Não é isso que está acontecendo e não é isso que vai acontecer. O que está acontecendo e o que caminha para acontecer é essa gente ser desmascarada. Essa gente ser exposta. Uma estratégia dos liberais, né? Uma estratégia dos liberais, uma estratégia dos identitaristas wokeístas é o exposed, né? Você expor. Que é uma ferramenta importante para a tática deles, que eles não conseguem debater.
eles não têm condição de fazer o debate, né? Porque as ideias deles não correspondem aos fatos e a piscina deles está cheia de ratos. Aí eles fazem o exposit. Vamos expor o pessoal, você é isso, isso e isso. Você é um canalha, cachorro sem vergonha. E basicamente você está exposto. E aí você parte para a segunda fase, que é o cancelamento, que é outra estratégia deles, para negar o debate, que o debate poderia expô-los. Então aí você expõe o outro primeiro por coisas que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas expõe, né? Usa o ad hominem, ó. Não interessa as suas ideias, você não presta, que é a prova que você não presta. Como se essa fosse a questão, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito. Não vou mesmo entrar nesse mérito. Cara, olha, agora tá difícil. Como é que eu vou sair na rua de casa? Porra, difícil aqui. Ah, vou por aqui mesmo. Então eles usam isso. Correto? Mas agora eles estão sendo expostos. E mais importante do que eles serem expostos, muito mais importante, as ideias deles estão sendo expostas. Que você expor os indivíduos, você praticar o ad hominem reverso, não vai resolver as coisas. É a mesma arma, suja, imunda, eu diria. O que ajuda é você expor as ideias deles. Você discutir o que é a teologia do domínio e o que é a teologia da prosperidade. É muito mais importante do que você expor crente safado. Expõe as ideias deles. E isso está começando a acontecer. Pastores evangélicos, inclusive, estão fazendo isso. Certo? Nas redes sociais estão fazendo isso. Cara, essa ideia não é cristã. Isso não tem nada a ver com Cristo. Então nós estamos contando com o apoio de pastores evangélicos que são deístas, que acreditam em Deus, para expor os pastores evangélicos safados, na forma, não desses pastores safados, na forma das ideias safadas deles, das ideias corruptas e corrompidas que eles têm, que não tem nada a ver com Cristo. É isso que está acontecendo. Essa é a questão. Expor as ideias, denunciar as ideias. O bom combate é quando você trava no nível das ideias. Isso está acontecendo também na economia. Ontem, antes de ontem, eu falei bastante sobre o que é o neoliberalismo, o que é a austeridade. A austeridade está sendo exposta, cara. Já estão publicando livros, já estão traduzindo para português, estão fazendo resenha, estão combatendo a austeridade. É lorota. A ideia de democracia, que serve só para atender interesse burguês, também está sendo exposta. Também está sendo combatida. É aí que a gente vai encontrar a solução. Só que tem jeito de eu passar pro lado de lá? Pera aí, gente. O negócio aqui é complicado, porque se eu cair eu machuco horrores. Ah, acho que ali tem alguém. Colocou um tronco aqui. Eu não vou me filmar passando, que pode dar ruim. Ó, tá dando mais ou menos certo. Acho que tem jeito de eu subir por aqui. Pera aí. Ai, nossa, quase, socorro. Acho que é difícil, gente. Pera aí. Consegui. Difícil porque essas folhas escorregam muito. Pera aí. Ali, ó. Os cachorros grandes que tornam a vida de quem quer frequentar o parque muito difícil. Eu até ia passar por aqui, mas é melhor não. Tem uma matilha. Acho que de manhã vai alguém da prefeitura e expulsa os cachorros do parque. O que é uma solução, de certa forma. Expulsa os cachorros para eles permitirem que as pessoas usem o parque. E à noite ninguém está usando o parque, aí eles vêm e dormem. Não é uma solução perfeita, mas permite que a cachorrada... Tá vendo? Eles são grandes e são muitos. Ali tinha uns, e vocês não viram, tinha outros 3. Ali tem mais 3. Olha lá, tá vendo? Eles latem pra gente. E o cachorro é um lobo. O cachorro é um lobo.
geneticamente falando, cachorro-lobo. Em matilha, ele é igual covarde. Isolado não chega a ser perigoso. Mas em matilha eles são. Olha lá, ó. Tá vendo? É o menor deles, de 3 patas que tá grunhindo. E é assim que funciona também com os covardes, né? Então, são um problema. Enfim. A outra estratégia, por falar nessa questão de otimismo, que eles sempre adotaram é agir em matilha, né? Os identitaristas, aquelas pessoas que foram treinadas naquela universidade sionista que persegue Palestina, a Universidade de Colômbia, que é a mesma mãe do oqueísmo, do identitarismo, que forma eles, para onde vai professores ministros, certo? Para onde vai esses ministros, é a universidade que deve ensinar para eles nos tais cursos, né? Que normalmente os bilionários pagam para eles. Deve ensinar a agir em matilha, em bando. Porque mesmo o mais covarde, o mais fraco, ganha força se estiver em matilha. Isso aplica aos cães também. A matilha é uma força da natureza. Por mais que os cães sejam individualmente bonzinhos, na matilha se tornam lobos, se tornam monstros. Então, a horta de cancelador que fica circulando pela internet brasileira, eles agem em matilha por causa disso. Foram bem treinados, né? De toda forma, para terminar com a questão do meu otimismo, acho que a questão é que eles estão sendo expostos. E principalmente as ideias deles estão sendo combatidas. É no combate das ideias que reside a nossa vitória. E o meu otimismo. Tenha um ótimo dia.